galera, voltando, Quadrinheiros indicando hoje uma das coisas que eu considero das melhores que eu já li na minha vida. A Voz do Fogo, do Alan Moore. Alan Moore. Falou Alan Moore. Não, não, o Alan Moore ele é bom, cara. Só falo que tem gente que idolatra demais. Não tô falando que não tem qualidade. Mas o cara é muito bom. Você leu isso aqui? Não, nunca li. Isso aqui é incrível. Já antigo, isso aqui é de 95, quando ele escreveu. Saiu no Brasil em 2002 pela Conrad, que é essa edição aqui que vocês estão vendo. Depois saiu de novo em 2012 pela Veneta, mas acho que está esgotado. Não acho. Eu dei uma olhada lá no site e não tem o link de comprar. Acho que só em sebo mesmo. Seria interessante reeditar, mas não sei se... Bom, se vai ter uma nova edição. O que é esse livro? É o primeiro livro de prosa do cara. E aí, assim, ele é aquele cara ermitão, recluso total, né? Ele mora lá em Northampton, na Inglaterra, não sai de lá pra nada. Então ele resolveu escrever um livro sobre Northampton. Só que o que ele faz? Ele vai 6.000 anos lá para trás e começa a contar a história de Northampton com personagens ali sempre no mesmo lugar. Só que ele conta uma história que se passa 6.000 anos atrás, depois uma que se passa 400 anos antes de Cristo, depois... E ele vai avançando no tempo até chegar nos dias de hoje. A última história, do último conto do livro é ele, no momento em que ele está escrevendo o livro. O tema, obviamente, é magia, né? Ele estava bem envolvido com esse assunto nesse momento. Faz alguns anos já. Mas aqui eu acho que ele estava ali elaborando muita coisa. Tanto é que tem muita coisa que depois que ele escreveu, por exemplo, Prometeia, que é sobre magia, ele escreve depois desse livro. Então ele se aprofundou pra caramba nesse momento. Ele estava realmente mergulhando nessa temática. E qual que é assim, por que eu falei que é uma das coisas mais incríveis que eu já li e tal? Ele faz aquela coisa que os artistas fazem para potencializar a criatividade. Então, ele se define algumas limitações. Então, por exemplo, esse primeiro capítulo, que é, eu acho que talvez o mais bombástico pela forma, e a história de um menino que perde a mãe e fica solto no mundo. Como ele não domina a linguagem, e mesmo assim a linguagem ainda é uma coisa meio rudimentar, ele vai trabalhar com limitações. Então ele não tem determinados verbos, não tem determinados pronomes, não tem. E ele tem que explicar o que o menino está sentindo e pensando usando uma linguagem restrita. Então é difícil de ler, você começa a ler, é difícil. Depois que você pega um certo fluxo, você começa a entender e aí aquilo vai. Mas você precisa fazer um esforço para ler o primeiro capítulo. É bem interessante. Que chama O Porco Bruxo, né? Tem outros capítulos também muito interessantes. Tem, por exemplo, um segundo ou terceiro capítulo que o mago tatua no corpo lá um mapa de Northampton. Então ele sempre usa essa coisa da metalinguagem. Então o lugar tem uma influência mágica sobre você e você tem uma influência mágica sobre o lugar. Então fica esse jogo. Depois tem lá, ele vai mostrar a relação dos saxões com os romanos naquele lugar. Ele vai contando, ele vai também trazendo elementos históricos para isso. E até chegar, por exemplo, no século XIX, a coisa das fadas, dos gnomos, que era uma coisa que tem no início lá da fotografia tem essa... Então não tem como negar que o Alan Moore, quando ele quer, ele faz a coisa perfeita, extremamente elaborado, pesquisado. Pesquisado, é muito profundo. Mas o problema é que tem muita coisa, tem muita obra dele que ele não faz isso, só que como ele tem ele já criou essa mística, né? Assim, essa coisa, as pessoas acham que qualquer trabalho dele tem isso. Não é todo o trabalho que tem. Esse aí, pelo que você está falando. Esse é um trabalho realmente bem refinado, assim. E assim, vale porque também é uma história do lugar onde ele mora e conta a história da magia, né, e dessa questão da magia em vários momentos históricos diferentes, como que era a relação das pessoas com esse tema. E depois no final é ele mesmo e a relação dele com esse tema. Muito bom. Tem um novo livro dele saindo aí, Jerusalém, que ainda não sei, acho que não chegou no Brasil, ou não foi publicado ainda, está prometido para 2016, que também vai falar de várias épocas diferentes. É uma coisa que ele curtiu, mas não é sobre magia em geral, acho que é uma coisa mais específica. Mas é isso é a nossa indicação de hoje. Se vocês encontrarem em sebo, vale a pena. E é isso aí, galera. Valeu, curte aí o canal e tal, e até mais.